Vamos continuar então o nosso estudo do livro Coronavírus e Cristo. Hoje a gente vai estudar os capítulos 8 e 9, que são os penúltimos capítulos do livro. Na semana que vem a gente encerra, se Deus quiser. Então vamos orar antes da gente começar? Deus de amor e de imensa bondade, teus filhos se reúnem aqui para aprender mais de Ti, para ouvir a Tua voz na Tua palavra, para entender os Teus santos propósitos e caminhos, conforme o Senhor mesmo revela na Tua palavra. Nós Te damos graças por esses momentos de estudo, isso é uma grande oportunidade para a nossa edificação. Então ajuda a todos nós, Senhor, dá-nos concentração nesse momento de estudo, livra-nos de distrações, ajuda-nos dando-nos entendimento para compreendermos a Tua palavra, e mais do que entendermos intelectualmente, que ela vá até o mais profundo do nosso ser e toque e transforme tudo o que há em nós, para assim nós sermos filhos melhores do Senhor, mais submissos, servos mais prontos a trabalhar por Ti, e Pai, discípulos que amam mais o Senhor Jesus Cristo, e que compreendem quão infinito e gracioso é o nosso Senhor Jesus. Nós Te pedimos isso em nome dEle e oramos. Amém. Deixa eu só relembrar com vocês então o que a gente viu na semana passada. A gente viu que Deus, por meio do coronavírus, Ele está demonstrando ao mundo o quão terrível é o pecado, o quão horroroso é o pecado, e Deus está ilustrando isso por meio de um vírus mortal, que está matando muita gente, que está tirando muita gente do conforto, que está causando uma grande crise econômica, tirando a nossa comodidade, a nossa segurança, nos dando medo. E quando nós vemos no jornal o número de mortos e as pessoas sendo enterradas aos montes, cemitérios sendo construídos para enterrar esses mortos, nós vemos o quão terrível é o pecado. E o quanto Deus abomina e detesta a desobediência e a rebeldia contra Ele. Deus está mostrando para nós que o pecado é horrível, Ele está fazendo isso, causando uma calamidade terrível. Deus fez isso ao longo da história, desde o início da humanidade. A gente vê o primeiro exemplo disso com o dilúvio, e diversas outras vezes no decorrer da Escritura nos é contado, até mesmo depois que a Escritura foi completada, nós continuamos vendo na história Deus mostrando o horror moral do pecado. Isso no capítulo 6. No capítulo 7 do livro nós vimos que Deus está enviando julgamentos específicos com o coronavírus. Ele está de fato castigando e punindo muitos por meio dessa pandemia. Eu expliquei para vocês que nem todo mundo que sofre com isso está sofrendo julgamento ou punição de Deus. A Bíblia nos ensina que nem todo sofrimento, nem toda calamidade que uma pessoa passa especificamente é para juízo. Dei alguns exemplos para vocês. De Jó, que não sofreu porque estava sendo castigado por algum pecado. O próprio Deus atestou isso no início do livro. Ele disse: não há servo nessa terra fiel como o meu servo Jó. Ele disse para Satanás: você estava lá na terra passeando, você viu o meu servo Jó? Como ele é fiel, como ele é temente a mim? Na terra não há outro igual a ele. Então Deus não estava castigando Jó, Deus tinha outros propósitos com aquilo. Então nem todo mundo que sofre, nem todo mundo que morre, que fica doente, nem todo mundo que sofre com essa pandemia ou com qualquer outra calamidade, ou que sofreu com qualquer outra calamidade ao longo da história, não necessariamente essa pessoa estava sendo julgada e punida por Deus. Mas é inegável o fato de que Deus castiga muitos ímpios e disciplina muitos dos seus filhos por meio de doenças, por meio de perdas financeiras, de perdas familiares, da perda da própria vida. É inegável que Deus pune muitos assim na história, e a Escritura nos mostra isso. E eu disse para vocês, por fim, que não cabe a nós julgar e determinar quem é que está sendo julgado ou quem é que está apenas sofrendo dano colateral. Não cabe a nós distinguir o joio do trigo, não cabe a nós fazer esse julgamento. Ele pertence a Deus. Deus sabe o que está fazendo, e não cabe a nós olhar para a vida do outro que está sofrendo e tentar entender ali ou dizer se ele está ou não sendo punido. Isso não cabe a nós. A gente vai ver isso mais daqui a pouco no capítulo 9, um exemplo disso. Bom, é isso então que a gente falou na semana passada. A gente entrou na segunda parte do livro, que fala dos propósitos de Deus por meio do coronavírus. Então a segunda parte do livro busca responder essa questão. O que Deus está fazendo através do coronavírus?
autor dá 6 respostas a essa pergunta, ilustrando o horror moral e enviando julgamentos específicos. Isso é o que Deus está fazendo, nós vimos na semana passada. Hoje a gente vai ver então as respostas 3 e 4. Deus está nos despertando para a segunda vinda de Cristo. E Deus está nos realinhando ao valor infinito de Cristo. É isso que Deus está fazendo. Essas são as respostas 3 e 4, mas elas são os capítulos 8 e 9 do livro. Pode passar mais uma vez. Então é agora no capítulo 8. Deus está nos despertando para a segunda vinda de Cristo. Quando a gente olha para a história da igreja, principalmente no último século, houveram muitas tentativas de determinar quando Cristo ia voltar. Nos últimos 2000 anos, os cristãos nunca se preocuparam tanto com a data da volta de Cristo, com quando Cristo ia voltar, do que no último século. Nos últimos 100 anos, os cristãos se preocuparam muito com a data da volta de Cristo. E houve muitas divisões em igrejas, em denominações, muitas novas denominações surgiram a partir de uma tentativa de determinar a vinda de Cristo. Então, algum pastor, algum mestre de uma igreja fazia cálculos, ele pegava números da Bíblia, principalmente em Apocalipse, e ele começava a fazer contas e determinava, não, Jesus vai voltar em 1957. E aí então ele começava a pregar isso, a liderança da igreja não aceitava e acabava havendo uma divisão, e esse pastor, o mestre, levava lá metade da igreja com ele. Isso aconteceu aos montes, em diversas denominações que surgiram a partir dessa tentativa de divisões de igrejas por conta dessa tentativa. E foram todas frustradas, né? Pelo menos as datas que foram calculadas antes de 2020 agora, todas elas falharam, né? Jesus ainda não voltou. Muita gente vendeu os seus bens, se vestiu de branco, foi lá para cima do telhado, ficar esperando Jesus voltar na hora que eles tinham calculado. Aí Jesus não voltou, aí refizeram os cálculos. Não, a gente errou. A questão que a gente calculou com o calendário lunar, nosso calendário solar, a gente fazia a conversão. Aí, daqui a 9 meses. Aí voltavam para lá, 9 meses depois, esperavam e nada acontecia. Então, quando eu digo, e quando o autor vai dizer para nós, eu vou falar que o coronavírus é um sinal da volta de Cristo, ou que Deus está nos preparando para a segunda vinda de Cristo. O que eu quero dizer eu não estou tentando aqui dizer que Cristo vai voltar em 2020, ou que Cristo vai voltar quando o coronavírus acabar, ou antes dele acabar. Não há como saber o dia. A gente vai ver o texto do nosso Senhor Jesus dizendo: quanto o dia e a hora, ninguém sabe. Fiquem alertas, vigiem, porque vocês não sabem o momento em que eu vou voltar. Então, não cabe a nós delimitar dias ou épocas, cabe a nós estarmos preparados e estarmos ansiando, aguardando pela vinda do Senhor. Então, entendam o que eu vou dizer agora. Deixa eu trocar de microfone. Então, quando eu digo que por meio do coronavírus Deus está nos preparando para a segunda vinda, eu não estou querendo falar de datas, não estou falando de momentos, que esse é o momento da volta dele. Estou apenas dizendo que o coronavírus é uma mensagem de Deus, é um sinal, é um alerta para estarmos prontos. A gente vai ver isso no texto bíblico. Mas, apesar de todas essas tentativas falhas, de muitas vertentes evangélicas, protestantes, de determinar o dia e a hora de Cristo, e elas terem sido falhas, é inegável que o nosso Senhor Jesus vai voltar. Como o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, Jesus não está, Deus não está atrasado, Deus não deixou de cumprir a sua promessa. Ele está sendo paciente, Ele está dando tempo para que mais gente se converta e venha a Cristo antes do juízo final. Então, Deus não está atrasado, Ele não está retardando a sua promessa, Ele não se esqueceu da sua promessa. Ele está sendo paciente, está sendo longânimo para que mais pessoas se arrependam e venham a Cristo. E é inegável que o nosso Senhor vai voltar. Na ocasião em que Ele subiu aos céus, os discípulos ficaram olhando para cima, Jesus subiu, eles
ficaram lá com o pescoço esticado um tempão e esperando acontecer alguma coisa a ponto de ser necessário que anjos viessem até eles e dissessem: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. O próprio Jesus tinha anunciado antes da sua morte: vocês verão o Filho do Homem vindo sobre o céu, sobre as nuvens, com grande glória. E na ocasião que ele foi assunto aos céus, que ele subiu aos céus, os anjos anunciaram que, do mesmo modo que ele subiu, com glória, à vista de todos, ele também iria voltar. E é isso que a igreja cristã aguarda com esperança. Nós aguardamos a manifestação do nosso Senhor, a vinda do nosso Senhor, e é inegável que isso vai acontecer. A gente não sabe quando, em que momento, a gente não sabe se é agora, se é depois, mas não tem como a gente calcular, mas ele virá. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza, é a nossa fé. A vinda de Jesus será uma vinda de julgamento. Ele virá para juízo. No primeiro momento, quando ele se encarnou, ele veio para ser o Salvador, e morrendo, ressuscitando, Deus o constituiu juiz sobre vivos e mortos. E ele vai voltar para julgar a todos. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que nós confessamos no credo apostólico. Qual há de vir para julgar os vivos e os mortos. A vinda do nosso Senhor é uma vinda de juízo, de julgamento. Ele diz em Mateus 23, ou melhor, Mateus 25, versículos 31 a 32. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas. Então, na vinda de Cristo, na segunda vinda, ele fará juízo, julgamento. Ele separará aqueles que são seus daqueles que não são seus. E Jesus nos diz que as ovelhas, aqueles que são rebanho do seu pastoreio, eles entrarão no gozo eterno do Pai, enquanto os cabritos, figuradamente, aí, os ímpios, aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, que não creram no Senhor Jesus, que muito embora tivessem aparência religiosa, e que, embora muitos vão dizer: Senhor, em teu nome nós profetizávamos, curávamos, expulsávamos demônios, não tinham uma fé genuína em Cristo, Jesus vai dizer para eles: nunca os conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno. A vinda de Cristo será uma vinda de juízo, de julgamento. E Deus, por meio do coronavírus, está nos despertando para isso, está nos alertando para que essa segunda vinda, ela vai acontecer e será de juízo, será de julgamento. Jesus diz que haveria indicadores da sua vinda, que haveriam sinais de que ele de fato viria. Não são sinais de que ele está imediatamente por vir, são sinais de que de fato ele virá. E ele chamou esses sinais de dores de parto. Quando uma mulher está próxima no mês de gravidez, ela chega um momento em que ela começa a sentir dores de parto. E essas dores não são, a princípio, nem sempre são genuínas. Elas são apenas sinais de que o parto está próximo, mas são falsas contrações, são dores que apenas alertam a mulher que a hora está chegando. Não quer dizer que chegou, não quer dizer que na primeira contração ela vai dar à luz. Apenas é um sinal latente de que está próxima a dor que virá, a dor do parto. Então, Cristo falou de sinais, de rumores de guerras, de fomes e pestes, como sendo sinais de parto, ou como sendo indicadores, como sendo alarmes, sinais de que está próximo, está vindo. Não quer dizer que é imediato, mas quer dizer que está por vir e que nós precisamos estar preparados. Se a mulher ainda não arrumou a bolsa lá com tudo que ela precisa, ela começa a sentir dor, ela precisa pegar tudo que é necessário para ir ao hospital. Então, da mesma forma, Cristo chama esses sinais de dores, ou princípios das dores, são sinais de parto, porque eles servem para nos alertar de que o juízo está vindo, de que Cristo está para voltar, e que ele vai voltar. Ele diz isso em Mateus capítulo 24, ou também Lucas capítulo 21, o texto, não, pode voltar. Isso, então é o próximo. Lucas capítulo 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para
para que aquele dia não vos venha sobre vós repentinamente como um laço. O texto Mateus 24 vai vir depois. Aí Jesus, aí ele fala dos sinais das dores de parto, né? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ou seja, todos esses sinais de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de doenças, de todas as calamidades, inclusive o coronavírus, isso são sinais, são dores de parto, e são apenas o princípio das dores. Ele quer dizer que um momento muito mais terrível, muito mais doloroso está por vir e que ainda não é o fim, e que esses sinais não indicam que acabou. Então, quando a gente olha para calamidades como o coronavírus, não quer dizer que acabou. Muita gente se preocupa com isso nesse sentido de, esse é um sinal, Deus vai voltar e é logo. O negócio está feio, se prepara que é já. Não necessariamente, Jesus não nos diz tempos ou épocas, ele diz que esses sinais são meios de Deus nos anunciar, nos anunciar no sentido de toda a humanidade, de nos alertar que Jesus está para voltar e que o julgamento está por vir. E que por meio do anúncio da igreja, dizendo Cristo virá para o julgamento, a igreja anuncia e o próprio Deus manda sinais e diz, e por meio de dores de parto anuncia, olha, está próximo, prepare-se, esteja alerta, não seja pego desprevenido. E no texto anterior de Lucas 21, Jesus diz, cuidado para que vocês, encantados pelas coisas desse mundo, pelos prazeres desse mundo, vocês não sejam pegos de surpresa, como quem é pego num laço, numa armadilha. Quando você pega lá um passarinho na armadilha, ele não está preparado, ele está lá comendo o alpiste dele, você puxa a cordinha, o balaio pega ele não estava preparado para aquilo. Então Jesus está dizendo, cuidado para vocês não serem esse passarinho bobão que está lá comendo dos alpistes desse mundo, se encantando com as orgias, com as bebedices, se preocupando com as riquezas e com os bens desse mundo, e quando você menos esperar, a cordinha puxada, Jesus volta e você foi pego desprevenido, despreparado. Então Jesus está dizendo, está falando nesse sentido, que a vinda é repentina, a vinda dele nós não sabemos quando vai ser, vai nos pegar de surpresa, e exatamente por isso nós precisamos estar preparados. É isso que ele vai dizer. Antes de falar sobre estar preparado, tem mais um texto sobre o princípio das dores. Paulo, em Romanos 8, ele utiliza de novo essa imagem de dores de parto, de gemidos, de angústia, de dor, de uma mulher que está pronta a dar à luz. Ele repete essa figura em Romanos 8 para falar do mesmo assunto, para falar da restauração, não necessariamente da vida de Cristo, mas do efeito dela, que é a restauração de todas as coisas, a redenção da criação. Ele diz assim, a criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta, veja as figuras, geme e suporta angústias até agora. E não somente a criação, mas também nós os crentes, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então Paulo está utilizando essa mesma figura que Cristo usou para falar de dores angustiosas, de dores de parto, de gemidos, para dizer nós estamos angustiados, né? Uma mulher que está pronta para dar à luz, ela só quer que o bebê saia logo para ela parar de sentir aquela dor, aquela angústia. E Paulo está dizendo que nós, toda a criação, toda a natureza, os animais, as plantas, toda a criação e nós também, os filhos de Deus, aguardamos a redenção do nosso corpo. Em angústia nós aguardamos que nosso corpo seja liberto de toda doença, de toda limitação, de toda dor física, de toda morte. Nós aguardamos ser libertos de todas essas coisas ruins que o pecado trouxe sobre nós, esse cativeiro da corrupção, como diz Paulo. Nós aguardamos essas coisas, e essa redenção do nosso corpo, essa redenção de toda a criação, ela vai acontecer quando Cristo voltar. Aí agora sim sobre estar preparado, sobre vigiar. Mateus 24, 44. Bom, acho que teve um problema aí, não saiu Mateus 24. Deixa eu ler aqui.
Saiu? Mateus 24, 44. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então Jesus estava falando isso para os discípulos. Ele estava dizendo, vocês, discípulos, vocês todos precisam estar preparados. Eu virei no momento em que ninguém sabe. Ele dá algumas ilustrações disso, e uma delas é sobre um ladrão que assalta uma casa. O dono da casa, quando ele é assaltado, quando um ladrão invade a casa dele e rouba tudo, ele é pego desprevenido, né? Porque se ele soubesse o dia e a hora que o ladrão vem, ele se prepararia, ele ficaria atrás da porta com um taco de beisebol, com um cano, esperando para se defender, com uma arma. Mas ele de fato não sabe se o ladrão virá, quando o ladrão virá, que dia, que hora. Então ele não sabe o que fazer, ele precisa arrumar a casa dele para ele estar sempre seguro, porque ele não sabe quando o ladrão vem. Então Jesus está dizendo, a semelhança da entrada de um ladrão numa casa, eu virei e pegarei todos desprevenidos. Vocês não sabem o dia, não sabem a hora. Outra ilustração que Jesus dá é a de um patrão, de um senhor, que deixa sua casa sob os cuidados dos seus servos, de algum dos seus servos, para eles ficarem de vigia, e ele sai de viagem e não diz quando vai voltar. Ele apenas diz, ficarei alguns dias de viagem para fazer alguns trabalhos fora e voltarei. E ele não diz quando. Então, e ele deixou seus servos de guarda, eles precisam estar atentos, eles precisam fazer a ronda, eles precisam fazer escalas e se alternarem ali na segurança da casa, da fazenda. E Jesus diz, os empregados, eles devem estar sempre vigiando, para não acontecer que o patrão chegue e pegue eles dormindo, e eles sejam assim, então, despedidos, mandados embora, porque em vez de estar vigiando a casa, eles estavam dormindo. Então ele diz, a semelhança disso, vocês não sabem quando eu volto, então vocês precisam estar sempre prontos, precisam estar sempre vigiando, porque vocês não sabem quando vai acontecer. Jesus dá diversas outras ilustrações, parábola das virgens lá, que tinham as virgens que tinham azeite e que estavam preparadas, essas foram até as bodas, as que não levaram azeite, não foram preparadas, não estavam precavidas, ficaram para trás. Diversas outras ilustrações Jesus dá sobre isso, para dizer, não há como determinar o dia ou a hora em que eu venho, mas vocês precisam estar preparados. E Jesus nos diz que todos esses sinais de parto, essas dores de parto, elas são alarmes de Deus, trombetas de Deus para dizer, abram os olhos, estejam atentos, não durmam, vigiem, porque vocês não sabem a hora, vocês precisam estar preparados. Vai ser uma volta repentina e vai ser uma volta para juízo, para julgamento. Vocês precisam estar prontos para isso. Deixa eu ver onde a gente parou. Ok, falta só mais um texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Volta nesse Filipenses aí, que eu esqueci dele. Sobre as dores de parto lá, né? Eu disse para vocês que eu li em Romanos, Paulo dizendo que a criação geme e suporta angústias até agora. Nós também, os filhos de Deus, aguardamos a redenção do nosso corpo. E aí em Filipenses ele diz exatamente como isso vai acontecer. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder. Então, a redenção do nosso corpo vai acontecer quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar dos céus. Ele vai nos dar um corpo de glória como o dele, um corpo que já não sofre as deteriorações, as limitações do pecado, já não sofre com os efeitos do pecado. Aí agora esse último texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 ao 6, diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Esse último versículo a gente já tinha visto
nas semanas anteriores para falar sobre a nossa esperança, né? Quer vivamos, quer morramos, ou seja, quer a gente durma, quer a gente seja acordado, nós vamos estar com Cristo, nós não fomos destinados para a ira, porque Paulo está falando de nós que somos cristãos, de nós que temos o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Ele diz, quanto àquele dia que virá como ladrão, os filhos das trevas, ou seja, os ímpios, aqueles que não são cristãos, eles devem tomar cuidado redobrado, porque eles vão ser pegos de surpresa, eles vão, como um ladrão, serem assaltados e entrarem em juízo. Mas nós não somos das trevas, nós somos da luz, nós somos filhos da luz. E é por isso que nós devemos ser sóbrios, vigiar, mas nós temos a segurança da salvação. Nós sabemos que naquele último dia nós não estamos destinados à ira, mas nós estamos destinados à salvação. Nós que temos fé em Jesus Cristo, que o confessamos como Salvador, se a nossa esperança está nele, nós sabemos que no último dia, quando ele separar as ovelhas dos cabritos, nós estaremos ao seu lado direito. Nós estaremos junto com suas ovelhas, porque ele é o nosso bom pastor, que deu a vida por nós, as suas ovelhas. Nossa fé, nossa segurança, nossa esperança está no fato de que nós não fomos destinados à ira, mas à salvação. Então nós podemos nos revestir do capacete da salvação. Nós podemos estar armados, né, protegidos com a armadura da fé, com a couraça da fé, sabendo que a nós está destinada a salvação de Jesus Cristo. Mas aos ímpios, essas dores de parto são avisos. Abram os olhos, convertam-se, venham para Cristo enquanto é tempo. E o coronavírus é um chamado para isso. E quanta gente que desprezava Deus, que não estava nem aí para Deus, não abriu os olhos nessa ocasião e diante da face da morte, com medo da morte, não parou para pensar na sua eternidade, não parou para conversar com Deus depois de tanto tempo, né? Como eu brinquei na semana passada. Oi Deus, sou eu sei que faz tempo. Muita gente certamente chegou assim a Ele, porque calamidades como essa ao longo da história são chamado de Deus para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se voltem para Ele, para que não caiam em juízo. As pessoas, de fato, os ímpios precisam temer esse dia que virá, o dia da volta do nosso Senhor, porque será um dia repentino e será um dia de julgamento. Todos precisam vigiar, serem sóbrios, estarem prontos para esse dia. E a forma de estarmos prontos para esse dia é estar unidos ao nosso Salvador Jesus Cristo, é confessá-lo pela fé, é crer de coração que Ele é o Filho de Deus, que Deus ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o Salvador. É necessário crer nele. Crendo nele, nós estaremos preparados. Nós nos tornaremos filhos da luz, não das trevas. E no último dia, não é a ira que vai estar destinada a nós, mas a salvação por meio de Cristo. É isso que o autor nos ensina no capítulo 8 do livro. Por meio do coronavírus, Deus está nos despertando para a segunda vinda de Cristo. Essa é uma dor de parto, é uma contração para dizer, olha, é o princípio das dores, mas estejam preparados, uma dor muito grande está por vir, vocês precisam estar preparados. É isso que Deus está fazendo por meio do coronavírus. Tudo bem? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, tirar uma dúvida, fiquem à vontade. Tudo bem? Vamos falar então do capítulo 9. Por meio do coronavírus, Deus está nos realinhando ao valor infinito de Cristo. Pode passar, cara. Então, aquela pergunta, né, da segunda parte do capítulo, o que Deus está fazendo através do coronavírus? A resposta 4 do autor é: o coronavírus é a chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e realinharmos as nossas vidas ao valor infinito. A gente já falou bastante na semana passada como o coronavírus é um chamado de Deus ao arrependimento. Como Deus está mostrando o horror moral do pecado, está enviando julgamentos, e nada mais natural do que entender que o coronavírus é um chamado de Deus ao arrependimento. Inclusive o autor começa o capítulo falando de um texto que eu citei na semana passada, Lucas capítulo 13, versículos 1 a 5, eu vou ler ele porque a gente não leu na semana passada, mas eu não vou gastar tanto tempo nele.
porque a gente já falou muito sobre como o coronavírus é um chamado de Deus ao arrependimento. Então vejam aí, Lucas capítulo 13, versículos 1 a 5, diz assim: naquela mesma ocasião, chegando algumas pessoas, alguns homens, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Jesus, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, vós não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou vocês pensam ou cuidam que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou afirmar. Mas se não vos arrependerdes, todos vós igualmente perecereis. Então, alguns homens chegaram para Jesus muito assustados, muito preocupados com o que tinha acontecido com alguns galileus que foram oferecer sacrifícios no templo. Então, eles foram imolar animais, oferecer sacrifícios, e os guardas de Pilatos mataram esses galileus dentro do templo. Isso foi documentado na história como um grande escândalo para os judeus. Primeiro porque eles já se revoltavam com o domínio romano, ali na figura de Pilatos. Depois porque Pilatos desonrou o templo, profanou o templo, matando galileus ali dentro. Por isso que Jesus fala do sangue dos galileus misturado ao sangue dos sacrifícios. Porque eles imolaram os animais e foram mortos. Então ali o sangue deles se misturou com o sangue dos animais. Foi um episódio horrível. E eles, espantados, a gente não sabe exatamente em que ano isso aconteceu, mas eles chegam para Jesus com a preocupação de alguém que tinha visto isso há pouco tempo, recentemente. Então eles muito espantados e preocupados, e quiseram saber qual era o significado disso. Por que Deus tinha feito um negócio desse? Por que isso tinha acontecido? E aí Jesus explica o significado desse acontecimento, dessa calamidade desastrosa, em termos não do que Deus estava fazendo com aquelas pessoas que morreram, mas do que significava aquela calamidade para todo mundo, inclusive para aqueles que estavam preocupados e perguntando. E Jesus cita o exemplo de outro acontecimento catastrófico. Então, esse não tem relatos em documentos, mas Jesus fala dele como tendo acontecido, como sendo um fato, e ele menciona o desabamento da torre de Siloé, que desabou sobre 18 trabalhadores ali e os matou, eles morreram esmagados. E Jesus diz, compara esses dois acontecimentos, embora eles não tenham a mesma causa, um aparentemente foi acidental, digamos assim, porque a torre desabou em cima dos trabalhadores, embora o judeu enxergava isso como um juízo de Deus sobre aqueles trabalhadores. E quanto à morte dos galileus, não foi um acidente, não foi um desastre, foi um assassinato, foi um massacre. Então Jesus está comparando essas duas calamidades, um massacre, um assassinato, com um aparente acidente, e comparar as duas no seguinte aspecto: vocês estão preocupados se Deus está castigando aqueles que sofreram essas coisas, e vocês estão pensando que esses que morreram, que foram assassinados, que morreram soterrados, vocês estão achando que eles são mais pecadores do que vocês. Vocês estão achando que eles são mais pecadores do que todo mundo, porque eles morreram desse jeito. Mas eles não morreram dessa forma por serem mais pecadores do que vocês. Então Jesus está dizendo, esse foi o exemplo que eu citei na semana passada, a morte deles não foi para juízo. Deus não estava castigando essas pessoas que morreram, tanto as assassinadas por Pilatos no templo, quanto as soterradas no desabamento da torre. Jesus está dizendo, o que deveria espantar vocês não é o fato de ter acontecido essa calamidade com as pessoas. O que deve espantar vocês é o fato de que vocês não estavam lá, porque vocês são mais pecadores do que aqueles que morreram. Então, eu imagino que se os homens já chegaram espantados, eles saíram mais espantados ainda, porque Jesus mudou o espanto deles de nossa, como é que isso foi acontecer? Para nossa, como é que não aconteceu comigo? Jesus está dizendo, não aconteceu, eles não morreram, sejam assassinados ou soterrados, porque eram mais pecadores, porque Deus estava os julgando. Não era por isso. Vocês devem se espantar com o fato de que não aconteceu com vocês. E se vocês não se arrependerem, juízo semelhante está reservado para vocês.
juízo, um grande julgamento está reservado para vocês. Se não for um julgamento em vida, se não for morrer soterrado ou assassinado, vai ser na segunda vinda de Cristo. Então Jesus está dizendo, abram os olhos para o fato de que vocês precisam de arrependimento. Não quando vocês veem pessoas morrendo, quando vocês assistem no jornal, veem as notícias de pessoas morrendo, sendo soterradas, morrendo de coronavírus, vocês não devem se espantar com a morte deles como se Deus estivesse os julgando. Todos nós precisamos de arrependimento. Todos nós somos pecadores. Jesus está dizendo para aqueles homens, se vocês não se arrependerem, todos vocês vão encontrar julgamento, todos vocês vão morrer. Jesus está abrindo os nossos olhos para a realidade de que as calamidades que acontecem nessa vida são um chamado de Deus para as pessoas se arrependerem, para elas imaginarem, isso poderia ter acontecido comigo, e se tivesse acontecido comigo, o que seria de mim? Ou eu não mereço igualmente passar por esse julgamento, eu não mereço muito mais do que ele passar por isso? Jesus está dizendo, você merecia mais do que ele morrer, mas não foi por você. Arrependam-se ou todos vocês vão perecer. Então, aí é o autor reafirmando que o coronavírus, assim como toda calamidade na história, como toda doença, praga, tsunami, terremoto, ataque terrorista, tudo isso, todas essas calamidades, todas essas dores de parto, são chamados de Deus ao arrependimento. E o autor vai falar de um arrependimento específico, digamos assim. Ele está dizendo que Deus está nos chamando a nos arrepender e a reconhecer o valor infinito de Cristo. Por que nós precisamos de arrependimento nisso? Porque todos nós desprezamos o valor infinito de Cristo. Todos nós valorizamos mais as coisas desse mundo do que o nosso Senhor. Todos nós valorizamos mais os nossos relacionamentos com parentes, amigos, cônjuge, filhos, do que o nosso relacionamento com o Salvador. Então Deus está nos chamando a nos realinhar, essas são as palavras do autor, com o infinito valor de Cristo. Deus está nos mostrando que nós precisamos confiar em Cristo, nós precisamos ter Ele como mais precioso em nosso coração, nós precisamos ter o relacionamento com Ele como o relacionamento mais importante desta vida, mais do que qualquer outro relacionamento. Então, nós estamos sendo chamados a nos arrepender, e especificamente nos arrepender de não valorizar Cristo como nós somos chamados na Bíblia a valorizar. E então ele cita dois textos, pode passar? Mateus capítulo 22, versículo 37. Diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Nós somos chamados a amar a Deus, amar o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas, acima de tudo que há nesse mundo, de tudo que é importante para nós, é valorizá-lo mais do que tudo isso, amá-lo mais do que todas as coisas, com tudo que temos, com tudo que somos. É isso que quer dizer a figura de amar com todo o coração, alma, força, entendimento, amar com tudo que nós somos, com todo o nosso ser e acima de tudo. E também, Mateus 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, está Jesus falando, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim, não é digno de ser meu discípulo, ou não pode ser meu discípulo, em outro texto. Então, Jesus está nos chamando a ter o relacionamento com Ele como mais importante do que todos os nossos relacionamentos na Terra, sejam com o cônjuge, com o pai, com a mãe, com filhos, filhas, irmãs, amigos. Jesus está dizendo que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas, com tudo que temos, com tudo que somos, e devemos amá-lo mais do que todas as outras pessoas. Devemos ter esse relacionamento com Cristo como mais precioso, mais valioso para nós do que todos os outros relacionamentos. E o autor já vai explicar como o coronavírus é um chamado de Deus para nós valorizarmos a Cristo dessa forma. Então ele menciona o texto, eu não coloquei, mas ele menciona o texto de Romanos 1, que Paulo diz que os homens trocaram a glória de Deus para dar glória a criaturas, para amar as coisas desse mundo. E ele diz que todos nós somos culpados disso. Todos nós somos culpados de dar mais atenção às coisas desse mundo, aos relacionamentos dessa vida, do que ao relacionamento com Cristo, do que ao nosso Deus. E ele diz, o que Deus está fazendo através do coronavírus é nos mostrar
de forma dolorosa, é verdade, mas nos mostrar que nada nesse mundo oferece segurança e satisfação como nós encontramos na grandeza e na dignidade infinitas de Jesus. Eu acho que essa frase resume bem o que ele quer dizer em todo esse capítulo 9. O que Deus está fazendo através do coronavírus é nos mostrar de forma dolorosa que nada neste mundo oferece a segurança e a satisfação que nós encontramos na grandeza e na dignidade infinitas de Jesus. É um chamado ao arrependimento, não só para os ímpios que estão longe de Deus, é um chamado de arrependimento para nós, os crentes inclusive, porque nós não valorizamos e não amamos ao Senhor como deveríamos. Por meio do coronavírus, Deus está nos mostrando que não há nada nesse mundo que nos dê segurança como a segurança que nós temos no Senhor. Não há nada nesse mundo que nos dê gratificação, como a gratificação e a realização que nós temos no Senhor Jesus. E ele vai dizer, essa pandemia global limitou a nossa mobilidade, nós não podemos viajar como nós gostaríamos ou como estávamos acostumados, não podemos, durante algum tempo não podíamos transitar entre uma cidade e outra, várias barreiras se estabeleceram, nós não podemos andar na rua a hora que nós quisermos, não podemos, quem é comerciante, não posso abrir meu comércio na hora que eu quiser, no dia que eu quiser. Eu, consumidor, não posso ir ao comércio e comprar o que eu preciso na hora que eu quero, eu preciso estar limitado a um horário. Muitos sofreram prejuízo financeiro, muitos perderam tudo, tiveram que fechar empresas. Deus tirou muito da nossa comodidade, do nosso conforto, Deus tirou nossos lucros, Deus tirou nossos bens, Deus tirou nossa segurança. Nós nos sentimos inseguros, nos sentimos vulneráveis. Deus tirou a vida de muitos. Isso para dizer que nada nesse mundo nos dá segurança, nada nesse mundo nos dá estabilidade, como nos dá o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada em que nós possamos firmar a nossa segurança, a nossa esperança, a nossa alegria nesse mundo, senão no nosso Senhor Jesus Cristo. Foi prazeres corriqueiros e aparentemente supérfluos foram tirados de nós. Prazer de ir à padaria, tomar um café, de nos sentar com amigos, com familiares, isso foi tirado de nós durante muito tempo e aí nós ainda estamos limitados em certo sentido nisso. Muitos dos nossos prazeres foram tirados, dos nossos hábitos, nossa vida foi virada de cabeça para baixo. E em tudo isso, Deus está nos mostrando que não há nada nessa vida que nos dê alegria como nós encontramos em Cristo. Não há nada nessa vida que nos dê segurança como nós encontramos em Cristo. Não há nada nessa vida que nos dê propósito, que nos dê realização como nós temos em Cristo. Pensa no idoso que está preso em casa desde março. Como ele provavelmente sente que a vida dele como ele perdeu o senso de propósito da vida, ele está só preso em casa. Pensa em gente que está sem trabalhar desde março, sem trabalhar direito, às vezes algumas pessoas de fato sem trabalhar, sem fazer nada, como elas têm sentido que perderam o propósito, estão deixando as suas habilidades sem utilidade. Mas em Cristo nós temos o nosso propósito maior. Deus está mostrando por meio dessa pandemia global que não há nada nesse mundo para nos dar propósito, realização, felicidade, segurança, como nós encontramos em Cristo. O valor infinito e glorioso de Cristo deve ser o centro do nosso coração, deve ser o que brilha no nosso coração mais alto, deve ser o que está mais entronizado no nosso coração, muito mais do que as coisas desse mundo, muito mais do que os relacionamentos desse mundo. Nós podemos agora... Deus está abrindo nossos olhos para o fato de que agora, sem ter contato com amigos, com familiares, com pessoas importantes para nós, principalmente no início que a gente estava mais medroso, não queria ter contato nenhum com as pessoas que são importantes para nós, que são mais idosas, ou que são crianças. Por meio de cortar esses relacionamentos ou de não ter contato, nós estamos abrindo os nossos olhos para o fato de que o relacionamento com Cristo é mais importante do que todos esses relacionamentos. Quando nós tivemos prejuízo, deixamos de lucrar, quando passamos por crise financeira, nós estamos percebendo que os bens desse mundo nada são diante do valor infinito de Cristo. Quando nós perdemos o nosso conforto, quando até ficar em casa, deitado, sentado, ficou desconfortável, nós estamos vendo que não há nenhum conforto, nenhuma comodidade nessa vida que se compare ao infinito valor que é estar em Cristo, estar em um relacionamento com Ele e desfrutar da alegria de estar seguro na salvação em Cristo Jesus. É isso que Deus está fazendo por meio do coronavírus. Está virando a nossa vida de cabeça para baixo para mostrar que nada do que há aqui é realmente importante como nós achamos que é.
que nada daqui é tão valioso quanto nós achamos que é e quanto nós fazemos ser. O valor de Cristo é muito superior a tudo isso. E nós somos chamados a valorizar isso, a reconhecer isso em Cristo. Em certo momento, Paulo escreve, na segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre grandes tribulações que ele passou na Ásia. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Veja que Paulo falou de uma tribulação, ele não nos conta exatamente o que foi, uma tribulação na Ásia que colocou a vida dele e de seus companheiros em risco. Eles passaram tanta tribulação, tanta dificuldade, tanto sofrimento, tanta privação, que eles chegaram a desesperar da própria vida e dizer: da situação que eu estou aqui é melhor morrer, não tem saída. E a morte esteve diante dele, ele sofreu perigo de morte diante de si. Como ele diz em outra carta, nós somos entregues à morte por amor de ti todos os dias. Ele está dizendo: eu estive diante da face da morte. Mas ele não reconheceu essa tribulação, essa grande tribulação que veio sobre ele na Ásia, como alguma coisa enviada por Satanás, como alguma coisa aleatória, sem propósito, como uma casualidade, como ser fruto de estar no lugar errado, na hora errada. Ele reconheceu que tudo isso foi enviado por Deus, que essa grande tribulação, que estava além das forças dele para resistir, que isso foi enviado por Deus e que tinha um propósito. Ele falou: eu fui colocado diante da face da morte, para eu não confiar em mim mesmo, mas no Deus que tem poder para ressuscitar os mortos. Nós dependemos mais de Deus do que a própria respiração. Paulo está dizendo: foi no momento em que eu não podia fazer nada por mim mesmo, onde minha vida estava em risco e eu não podia fazer nada, estava além das minhas forças, eu fui levado a confiar não em mim mesmo, mas no Deus que pode ressuscitar mortos. Paulo está dizendo: as tribulações que vêm sobre nós são para nos mostrar que não há segurança em nós mesmos, não há segurança na nossa saúde, nos nossos recursos. Veja quanta gente rica, milionária, morreu de coronavírus, quanta gente que tinha recursos, mas não tinha vaga no hospital, tinha o melhor plano de saúde, mas não tinha recursos e corria esse risco. Ou melhor, a pessoa tinha recursos, mas não tinha como ser entubado, não tinha equipamento, corria o risco disso. E como não há nada em nós, por mais rico, com mais recursos, por mais forte de saúde que esteja, muita gente ainda passou mal, ainda teve sintomas graves, ainda morreu da doença. Então, a semelhança desse momento em que Deus colocou Paulo diante da face da morte, Deus está por meio do coronavírus, colocando a morte diante de nós, para nos fazer confiar, não em nós mesmos, não nos nossos recursos, mas no Deus que pode ressuscitar os mortos. Então Deus está nos chamando a reconhecer o valor que é estar em Cristo e ter essa segurança de estar com Ele. Não há segurança nas coisas desse mundo, mas um Deus que tem poder para ressuscitar os mortos. Então essa é a mensagem do coronavírus. Pare de confiar em si mesmo e se volte para Deus. Se confie em Deus. Vocês não podem evitar a morte, não podem conter a morte. Deus não somente pode evitar a morte, como Ele pode nos ressuscitar dos mortos, como nós cremos que Ele fará no último dia. Em outra ocasião, Paulo continua falando das suas dificuldades, dos seus prejuízos, das suas perdas, mas ele não fala disso como algo penoso, ele fala disso como um ganho, como um lucro. Ele fala dos seus prejuízos e das suas dores como lucro. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Esterco, ou refúgio, ou lixo, ou outras versões traduzem assim. Então,
Paulo está dizendo, tudo que eu perdi na vida, toda a glória, a honra, a minha posição política que eu tinha, todo o prestígio que eu tinha, tudo que eu perdi, eu considero como lucro, como ganho. Tudo isso que eu perdi, que antes eu valorizava, isso para mim agora é lixo, é esterco, é refúgio. Isso não vale nada para mim agora. Porque todas essas coisas que eu perdi, que eu abri mão por causa de Cristo, quando eu comparo com a grandeza que é, com a glória que é o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, eu considero todo o resto como nada. Tudo que eu valorizava na vida, meus relacionamentos, meus bens, meu prestígio, minha fama, meu trabalho, minha posição, minha fama, eu considero tudo isso como lixo quando eu comparo isso com a suprema grandeza do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, e é por isso que eu consigo olhar para todas essas coisas que eu perdi e ainda assim entender que eu ganhei. Eu ganhei a Cristo. Isso vale muito mais do que todo o resto. Então, por meio do coronavírus, Deus está fazendo isso. Deus está nos fazendo perder muitas coisas para nos ensinar a valorizar o que é realmente valioso, o nosso Senhor Jesus Cristo. O conhecimento dele, o relacionamento com ele, estar com ele. Isso é muito mais valioso do que o trabalho que nos foi privado, é mais valioso do que os nossos bens que foram diminuídos, nosso poder de compra que está paulatinamente sendo diminuído, para os nossos relacionamentos de que fomos privados. Deus está nos mostrando, Cristo vale mais do que tudo isso. E você pode considerar todas essas perdas como ganho, se essa ocasião valer para você se aproximar mais de Cristo. E realinhar a sua vida com o infinito valor de Cristo. E é isso que Deus está querendo fazer conosco por meio do coronavírus. Então ele encerra o capítulo dizendo assim, ou melhor, tem 2 versículos ainda. Então, nós somos chamados a valorizar nosso Senhor Jesus Cristo mais do que a própria vida. E aí ele cita o Salmo 63, versículo 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Então, a valorizar a Cristo mais do que a vida. E se porventura a nossa vida for tirada, ainda assim para nós será lucro. Ainda assim para nós será ganho. Porque na morte com Cristo, na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Ele está citando o Salmo 16, versículo 11. No contexto é Davi falando da sua morte. Ele dizendo, quando eu morrer, eu sei que Deus não deixará a minha alma na morte. Deus não me deixará abandonado, mas Ele vai me fazer ressuscitar. Assim como Ele vai ressuscitar o servo dele, que ele profetizou que viria o Messias, e na presença de Deus, na glória, após a morte, a plenitude de alegria. Então, a pandemia do coronavírus é a experiência da perda das coisas mais insignificantes, como o prazer de sair de casa e tomar café com amigos, e estar com familiares, e poder sair de casa quando quiser, a perda dos prazeres mais supérfluos, aparentemente, até a perda da vida em alguns casos. Deus está fazendo, por meio dessa perda, da experiência dessa perda, Deus está nos fazendo experimentar a perda como ganho, nós que estamos em Cristo. E é isso que Deus está fazendo com o mundo. Está nos chamando, principalmente a nós crentes, Ele está nos chamando a nos realinhar a nossa vida ao valor infinito de Cristo, a valorizá-lo mais do que tudo que nós temos, amá-lo com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, amá-lo mais e valorizá-lo mais do que nós valorizamos todas as outras pessoas, todos os outros relacionamentos. E perdendo essas coisas, perdendo bens, perdendo relacionamentos, ou sendo privados deles, nós vamos experimentar e descobrir essas perdas como ganhos, se nós realinharmos a nossa vida ao valor infinito de Cristo. E como Paulo, a gente vai conseguir dizer, tudo isso de que eu fui privado durante o coronavírus. E quando nós contarmos essas histórias para as gerações futuras, a gente falar como foi 2020 e como nós fomos privados de todas essas coisas, nós vamos poder dizer, filho, neto, sobrinho, eu fui privado de todas essas coisas. Eu tive que ficar preso em casa, fui privado de me encontrar com as pessoas que eu amava, com meus amigos, familiares. Eu fiquei sem trabalho, fiquei sem trabalhar, eu não podia sair para ir ao supermercado, mas eu percebi que tudo isso valia muito pouco, ou valia nada, quando comparado ao valor do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus me chamou para realinhar a minha vida ao supremo valor de Cristo.
e valorizar mais o meu relacionamento com Ele e quem Ele é e a obra de salvação dele na minha vida. E por meio do coronavírus, Deus fez isso comigo. É isso que Deus está fazendo. Ele está bagunçando o nosso mundo, virando a nossa vida de cabeça para baixo, para realinhar ela, para recalibrar ela, para reapontar o norte da bússola da nossa vida para Cristo, para reconhecer o valor infinito e supremo que Ele tem sobre todas as outras coisas, sobre todos os outros relacionamentos. É isso que Deus está fazendo por meio do coronavírus. Esse é o capítulo 9 do livro. Alguma dúvida, comentário, acréscimo? Fique à vontade para falar, gente. Vocês estão caladinhos? Vocês estão calados porque não entenderam nada ou entenderam tudo? Tudo bem? Acho que, em primeiro lugar, é uma questão de postura diante dessas situações, né? Por exemplo, quando a gente foi durante muito tempo privado da comunhão com os irmãos, de vir à igreja, de cultuar juntos, e diante dessa privação de estarmos juntos, a gente pode ter duas posturas, ou duas atitudes diante disso. A gente pode perceber que Deus tirou de nós o culto para nos ensinar a valorizar Ele. Nos ensinar a valorizar, a reconhecer esse grande valor que há, agora falando do valor de Cristo, mas também reconhecer o valor que há em cultuar ao Senhor junto com os irmãos e de forma pública. A gente pode reconhecer que Deus tirou isso de nós para nos ensinar a valorizar, ou a gente pode simplesmente relaxar e nos acostumar. Eu me acostumei a não vir na igreja, vou continuar no mundo. E eu vou me importar pouco com isso agora. Ou eu posso perceber que isso foi tirado de mim e fez falta. Então, me dedicar mais a isso agora. A perceber que, poxa, quando eu tinha, eu não valorizava. Agora que foi restaurado, ou quando for restaurado completamente, todos puderem vir, inclusive os idosos, a gente puder sentar próximo, se abraçar, se cumprimentar, essas coisas se tornarem mais valorosas para a gente, né? A gente dá mais valor para ela. Acho que é uma questão de postura, de sentimento diante daquilo. A gente podia não valorizar o fato de encontrar com os irmãos e cumprimentar e abraçar na porta, e agora que a gente não pode cumprimentar e abraçar, a gente pode, depois que voltar ao normal, a gente pode simplesmente continuar não abraçando e não cumprimentando, porque a gente se acostumou a fazer isso durante o ano inteiro, ou a gente pode valorizar mais isso e fazer o que a palavra de Deus nos chama: saudar uns aos outros com o ósculo santo, dar abraço, dar um beijo no rosto, demonstra um carinho físico, inclusive, pelos seus irmãos em Cristo. Então, é uma questão de postura, de valorizar aquilo, de dar importância. E aí tu perguntou, mas como na prática? E aí ficou uma regra de ouro para a gente saber quanto a gente valoriza alguma coisa, e se a gente realmente valoriza, é olhar para quanto nós estamos investindo naquilo. Quanto nós estamos investindo de tempo, de energia, de dinheiro naquilo. Eu estou mais disposto a investir mais tempo, energia e dinheiro naquilo que eu valorizo mais. Naquilo que eu valorizo menos, eu não invisto tanto assim. Então, se a gente realmente vai valorizar o nosso relacionamento com Cristo, se a gente vai valorizar o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai querer investir mais tempo, mais dinheiro, mais esforço, mais energia no relacionamento com Ele e no serviço a Ele. Então, eu vou querer gastar mais tempo em comunhão com Ele, em oração, conhecendo mais a respeito dele na palavra, eu vou querer servir mais a Ele, eu vou querer imitá-lo mais, ser como Ele é, e valorizar a grandeza dele, e ser mais grato pelo que Ele fez, pela obra de salvação dele por mim,
meu lugar, para me beneficiar. Então, olhar para como eu invisto essas coisas. Eu acho que é a melhor forma da gente saber se a gente está realmente valorizando alguma coisa. Tanto quando a gente diz assim, pensando em termos de relacionamento humano, como saber quem é o meu melhor amigo? Eu tenho vários amigos, qual é aquele que eu valorizo mais? Provavelmente é o que você passa mais tempo com ele, é o que você está mais pronto a ajudar, servir, gastar mais energia com ele. Provavelmente é o que você está mais disposto a gastar dinheiro no aniversário dele para dar um presente. A gente investe mais tempo, dinheiro, esforço, energia naquilo ou naquelas pessoas que nós mais valorizamos. Então, se nós vamos valorizar a comunhão com os irmãos, estarmos juntos, quando tudo voltar ao normal, na medida do possível, a gente vai querer investir mais tempo, dinheiro, esforço, desgaste para nos relacionar com esses irmãos, para nos relacionar com Cristo, para nos relacionar com os irmãos, para vir ao culto e adorar o nosso Cristo. Então, eu acho que essa é a chave, é estar mais prontos a investir mais de nós, a nos doar mais, doar quem nós somos e os recursos que temos para investir nesse relacionamento, para servir a Cristo e para investir no relacionamento com a igreja dele também, porque nós somos corpo dele. Amar uns aos outros é amar Cristo. Lembra quando Jesus diz, quando vocês amarem esses pequeninos, dando de comer, de beber, quando vocês cuidarem desses pequeninos, vocês estão cuidando de mim. Quando vocês alimentam uns aos outros, nas suas dificuldades, é como se vocês estivessem alimentando a mim. Quando vocês amam uns aos outros e cuidam uns aos outros, nós somos tão preciosos para Cristo como a sua igreja, como a sua noiva, que cuidar uns dos outros, amar uns aos outros é amar a Cristo. Então, edificar uns aos outros é edificar o corpo de Cristo. Então, quando nós realinharmos nossa vida a esse infinito valor de Cristo, eu acho que a consequência disso é que nós vamos investir mais de nós mesmos e do que temos nesse relacionamento com Cristo, na obra dele, no reino dele e com a igreja dele. Eu acho que esse é o ponto. Investir mais do nosso tempo, separar tempo na nossa agenda, estar dispostos a passar tempo com isso, a nos cansar, podia estar fazendo qualquer outra coisa, podia estar descansando, mas eu vou escolher investir minha energia, meu tempo no relacionamento com Cristo, no relacionamento com os meus irmãos. Eu podia estar gastando meu dinheiro em outra coisa que desse mais prazer para mim, mas eu vou gastar ele para investir na obra, para cuidar dos meus irmãos, para servir a Cristo, então, para servir uns aos outros. Então, eu acho que esse é o ponto. E quanto mais a gente se doar, mais a gente vai estar valorizando esse relacionamento com Cristo e com a igreja dele. Consegui responder? É verdade. E este aí vai ser para nós Não tem jeito mesmo não. Sem dúvida. Não
Não é um demérito, não é uma prova de que você é descrente se você esfriou nesse tempo, mas de fato é um teste de Deus, é uma provação de Deus para nós, para avaliar a nossa fé, né? Para nos ensinar que nós precisamos estar mais firmes, em comunhão mais intensa com Ele, mais viva com Ele. E sem dúvida, essa é uma ocasião para muitos cristãos se afastarem, para muitos falsos cristãos serem venerados, sem dúvida. Esse é um dos propósitos de Deus também. Sim, sem dúvida. A primeira parte do livro falou muito sobre isso, até o capítulo 5, sobre como Deus está em controle soberano sobre tudo isso. Exatamente, um estalar de dedos. E ele tem muitos propósitos. E quando a gente entrou nessa segunda parte do livro, na semana passada, antes da gente falar desses propósitos específicos que foram listados, o autor até abriu um parênteses antes para dizer: Deus está fazendo muitas coisas, Deus está fazendo bilhões de coisas ao mesmo tempo, e não cabe no nosso entendimento o que Ele está fazendo. O que a gente pode fazer é olhar para a Escritura e ver o que ela diz sobre o que Deus está fazendo. E aí ele olhou para a Escritura e enxergou esses 6 propósitos, né? Que ele está listando no livro, que a gente está estudando agora. A gente viu 2 domingo passado, 2 agora, vai ver 2 domingo que vem. Então são 6 propósitos, 6 respostas que ele deu à pergunta que Deus está fazendo por meio do coronavírus, que ele conseguiu enxergar na Escritura, mas de fato Deus está fazendo tanta coisa. E aí ele até deu 2 características, né, para o que Deus está fazendo, para a providência de Deus. Deus está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, bilhões de coisas ao mesmo tempo, tanto que é muito para a gente contar. E as coisas que Deus faz também são incompreensíveis para nós. Então, além de elas serem muitas em número, em qualidade elas são incompreensíveis, insondáveis para nós. A gente não sabe o que Deus está fazendo. Mas quando a gente olha para a revelação dele na Escritura, a gente vê que ele diz que por meio dessas catástrofes, dessas dores de parto que ele envia ao longo da história, que ele está fazendo isso, que ele está mostrando quão terrível é o pecado, ele está julgando a humanidade especificamente, às vezes, está chamando ao arrependimento, está despertando para a segunda vinda, e são coisas que a Bíblia diz que ele está fazendo, né? São poucas que a gente consegue contar assim no dedo, que ele revela para nós, mas as incompreensíveis que ele não contou são demais, né, para a gente contar, como a areia do mar. E são incompreensíveis também, a gente não consegue saber tudo que ele está fazendo. E certamente esse é um momento de colocar a nossa fé em prova, né, como toda dificuldade que sobrevém, não só como dificuldade, às vezes até os tempos de bonança e tranquilidade são tempos de prova para nós. Porque muitos buscam o Senhor e se aproximam dele só quando estão em dificuldade, né? Só quando estão passando aperto, estão doentes, só quando estão de luto. E quando tudo fica bem, muitos se esquecem de Deus e deixam ele para lá. Então o tempo todo nossa fé é provada, né? De forma até subjetiva. No mesmo momento, numa mesma ocasião, pode não ser uma prova para uma pessoa e para outra ser. Deus está o tempo todo testando a nossa fé. E sem dúvida esse é uma grande prova, um grande exame de Deus. E muitos de nós esfriaram, isso não é condenável no sentido assim. Acho que não há como nenhum de nós julgar e dizer o outro se afastou, o outro esfriou. Acho que todos nós deixamos esse momento nos vacilar, esse momento abalar a nossa confiança em Deus, nosso relacionamento com Ele. E cabe a nós nos realinhar ao infinito valor de Cristo agora e aprender a valorizá-lo e a nos doar mais e a nos entregar mais esse relacionamento para valorizá-lo, investir mais tudo que nós temos e somos nele, nesse relacionamento com ele e com a sua igreja. Então esse é um momento desafiador para nós. Então, esse é um desafio para nós. Se até agora se essa pandemia tem sido ocasião para nós desvalorizarmos esse relacionamento, se até agora a pandemia tem sido ocasião para nós valorizarmos pouco, ou para não valorizarmos o suficiente, esse é um chamado hoje agora de Deus com esse estudo para nós realinharmos a nossa vida ao valor infinito de Cristo e a investir mais no relacionamento com Ele e a valorizá-lo mais do que todos os outros relacionamentos e
e mais do que todas as coisas que nós temos nessa vida e que somos aqui. É um chamado para nós reapontarmos o norte da nossa vida, mudar o norte da nossa bússola para Cristo. Ok? Mais alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade, gente. Ok. Vamos orar então para encerrarmos? Fiquem de pé, por favor. Senhor nosso Deus, graças nós te damos por esse momento de estudo. Obrigado porque a tua palavra fala a nós, ela vem ao encontro do nosso coração, nos chamando ao arrependimento, nos motivando, nos dando esperança, nos dando propósito, realinhando a nossa vida. Obrigado porque a tua palavra é poderosa para fazer tudo isso. Ela é poderosa para nos educar, para nos corrigir, para nos reorientar. E é disso que todos nós precisamos, Pai. Dá graça a todos nós, a cada um de nós, para valorizarmos mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Para nos arrepender por não amá-lo de todo o coração. Por não amá-lo mais do que outras pessoas, não valorizá-lo mais do que outros relacionamentos. Ajuda-nos a nos recalibrar, ajuda-nos a reorientar nossa vida, a realinhar nossa vida de acordo com o infinito valor do nosso Senhor Jesus Cristo, a viver por Ele, a morrer por Ele se necessário. Ajuda-nos a encarar tudo que nós perdemos e deixamos de ganhar nessa ocasião de crise como lucro, por conhecermos mais o supremo valor de Cristo. Ajuda-nos a viver de acordo com isso. Ajuda-nos a viver de forma vigilante, sóbria nesse mundo, estando em paz, estando preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e estando inclusive ansiosos, aguardando por ela, orando para que esse dia chegue. Então, Pai, ajuda todos nós, seus filhos, a te servirmos melhor, amarmos mais o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo.